Olá pessoal, saúde a você com a paz de Cristo. Hoje eu vou falar sobre o dom de língua, né? Muitos pentecostais nos acusam que nós não cremos nos dons de língua. Eu quero dizer para vocês que eu creio no dom de língua, né? O dom de língua é bíblico e eu creio. Agora, o que eu não creio, né, é no dom de língua que está existindo hoje nas igrejas pentecostais, né? E eu vou explicar por que eu não creio neste assunto, né? Porque eu não creio que os dons que eles têm é o mesmo dons que tinha na igreja apostólica, né? Então, a palavra de Deus nos diz primeiramente que pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, para nós poder crer no dom de língua que os pentecostais têm, primeiramente eles tinham que ter os frutos, né? O fruto do Espírito, ou seja, hoje em dia o que a gente vê nessas igrejas, as igrejas todas hoje mundiais aí, é somente apostasia. É o tempo de igrejas mais ímpias hoje em dia. As igrejas estão praticando a iniquidade abertamente. Então Deus não poderia derramar o seu Espírito num povo desse tipo. A gente vê os apóstolos lá para receber o Espírito Santo, eles tiveram que se consagrar a Deus verdadeiramente. Arrependimento e confissão de pecado verdadeiramente, né, para poder ser derramado o Espírito Santo, para poder vir os dons para a igreja. Então, hoje em dia, irmãos, nenhuma igreja tem o dom do Espírito Santo. Aqueles dons que, como a igreja apostólica teve, nenhuma tem. Por quê? A culpa é de quem? A culpa é de Deus? Não. A culpa é das igrejas, que não procuram o dom do Espírito Santo, né? Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, né? Por quê? Que esse dom que a igreja pentecostal tem não é de Deus. Em primeiro lugar, os dons do Espírito Santo da igreja primitiva não era só um. As igrejas pentecostais de hoje, elas só têm um dom, falar a língua. Mas a igreja primitiva tinha todos os dons, né? Tinha um dom de cura, tinha um dom de revelação, tinha um dom de amor, tinha um dom de ser fiel, né? Era cheio de dom, era perfeita a igreja, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente vê que o mundo está acarretado de doenças. É doença para todo lado. As próprias pessoas que dizem que falam a língua, elas também são doentes. Eu mesmo morei apegado com uma igreja, num tempo desse, né, que essa igreja dizia que tinha um poder, né? Ela era uma igreja muito fervorosa e falava a língua dia e noite, era aquela coisa. Mas um dia eu estava lá na minha casa, chegou um cego babatando ali, tentando encontrar a porta da igreja, né? Era membro da igreja, né? Falava a língua, mas era cego. Então, irmãos, quando os discípulos, quando a igreja primitiva estava com os dons espirituais, a gente pode ver que até a sombra de Pedro curava as pessoas. Não tinha nenhum enfermo naquela época, né? Nem na igreja e nem entre as vizinhanças, não tinha. Não tinha assim, tu não tem fé. Todo mundo tinha fé. Por que as pessoas tinham fé? Porque estava vendo o milagre acontecer. Hoje em dia ninguém crê porque não está acontecendo mesmo, né? As igrejas não estão preparadas para fazer milagre hoje em dia. Então, por esta razão, eu não creio nos dons espirituais dessas igrejas aí, que dizem que fala a língua. Também eu quero falar para vocês que a língua que os apóstolos falavam, né, era a língua dos anjos, né? Cristo falou a língua dos anjos. Quando Cristo estava na cruz, Cristo falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aquela língua é a língua do céu, né? Então, os apóstolos falavam aquela língua, a língua dos anjos. Mas a língua que nós vemos hoje nas igrejas pentecostais, não, ela não tem vocabulário. É só blá, 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 ninguém entende nada porque não tem vocabulário. E outra coisa, a palavra de Deus diz que se a pessoa falasse língua, tinha que ter um intérprete. Ou seja, aquela língua que os apóstolos falavam, ela era a língua dos anjos, que os anjos estavam querendo transmitir alguma mensagem para a igreja. E tinha uma pessoa para interpretá-la, aquela língua. Mas hoje em dia não existe isso. Todo mundo fala a língua ao mesmo tempo, não tem intérprete, não tem nada. Ninguém fica sabendo de nada o que aconteceu, o que está dizendo. Então, isso é confusão, irmãos. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que nós cremos sim no dom de língua, nós cremos todos os dons. O que nós não cremos é que hoje em dia, esses dons que tem nessas igrejas aí, é de Deus. Não é, né? É o falso dom de língua. Né? Não é aquele mesmo dom que os apóstolos tinham. Nem mesmo aquela língua que os apóstolos tinham, não é. Não é a língua dos anjos ali. Ali é uma língua sem vocabulário. É um dom satânico aquilo ali, né? Ou seja, a Bíblia diz, ainda que vocês falam a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver amor, nada será. Ou seja, mesmo que fosse dom de língua isso aí,
O jeito que essas igrejas estão hoje não vale de nada. O que quer dizer isso, a palavra de Deus? Que mesmo que se a pessoa falar a língua dos anjos, não adianta nessa apostasia. Então, com certeza, não é Deus que está operando aquela pessoa, né? Se ele falar a língua dos anjos, mas existe os anjos maus, não existe? Então, os anjos maus também têm poder de falar a língua dos anjos nos homens, porque os anjos maus vêm lá de cima, eles sabem como é a língua de lá. E eles falam a língua de lá. Então, ainda que a pessoa fale a língua dos anjos, mas se não tiver amor, nada será. Ou seja, mesmo que for a língua dos anjos, a igreja está na apostasia como está hoje as igrejas, não é de Deus, né? A língua dos anjos maus, né? Então, irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que eu creio sim. Nós adventistas, nós cremos no dom de língua, nós cremos no dom do Espírito Santo, mas a gente também não é bobo para acreditar em qualquer coisa, né? A gente pelos frutos conhecereis. A gente sabe diferenciar entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Então, esses dons que existem hoje não é os mesmos dons da igreja apostólica, né? É uns dons falsos, né? Então, que Deus nos abençoe e nós somos maternamente. Amém. O falso falar em línguas. O fanatismo, a falsa excitação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de gozo. Esforçam-se por isto e chegam a uma excitação dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz arrobo do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e, com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Então, irmãos, você viu aí o vídeo da nossa amada irmã Deusolene Souza sobre os dons de línguas. O Ministério Profecias Finais, aqui nós cremos nos dons de língua, mas somente o da Bíblia. E cremos que esses dons de língua que existem nessas várias denominações pentecostais do mundo inteiro é do demônio, não é da palavra de Deus, pelo devido fato, como a nossa amada irmã Deusolene Souza apresentou nesse vídeo que vocês assistiram, né? E fica bem claro que a igreja ainda, né, quando ela se consagrar a Deus, buscar se humilhar a Deus e buscar a Deus novamente, está na profecia que os dons serão devolvidos para a igreja na chuva seródia. Isso vai acontecer quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos e vai ter uma sacudidura para sair o joio do meio do trigo e ficará somente o trigo fiel ali. E então eles receberão a chuva seródia e novamente vamos ter todos os dons. O remanescente terá os dons, pois contra eles se travará guerra, porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, que fica bem claro, nós acreditamos nos dons da Bíblia, mas esses dons dessas igrejas aí não é o da Bíblia, mas sim é o falso dom de falar línguas para enganar as pessoas. A Bíblia diz, se não ouvir a lei de Deus, até as suas orações será abominável. Então, Deus não derramará o seu Espírito Santo sobre um povo que não obedece os 10 mandamentos. Um povo que transgride o santo sábado, eles não receberá o Espírito Santo de Deus. Porque a nova aliança que o Espírito Santo escreveu na nossa mente e nos nossos corações é a lei de Deus escrita na nossa mente e no nosso coração. Nova aliança, devemos aceitar
o que o Espírito Santo escreveu no nosso coração, que foi a lei de Deus. Ou seja, como está escrito em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, que é a lei de Deus, e a fé em Jesus. A fé e a obra juntos. A lei ela não salva, mas ela julga. Então, Cristo veio nos salvar da condenação da lei, mostrando que nós podemos vencer o pecado. Então, irmãos, nós cremos nos dons da Bíblia, não dessas igrejas. Então, que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. O mistério da iniquidade já opera. Lobos devoradores estavam prestes a se intrometerem, não poupando o rebanho. A igreja então não estava se erguendo e caminhando para aquela perfeição e unidade reveladas no texto, mas estava prestes a ser retaliada por facções e desviada por divisões. O apóstolo sabia disso e, consequentemente, foi levado a olhar para além da grande apostasia, para o tempo do ajuntamento do remanescente do povo de Deus, quando disse: até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios capítulo 4, verso 13. Daí se vê que os dons que foram postos na igreja ainda não ficaram fora de tempo. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 19 a 21. Nesta epístola, o apóstolo introduz o assunto da segunda vinda do Senhor. Descreve ele então o estado do mundo incrédulo neste tempo, que estará dizendo: paz e segurança, quando o dia do Senhor estiver para irromper sobre eles como um ladrão de noite, trazendo-lhes súbita e repentina destruição. Então ele exorta a igreja, em vista dessas coisas, a estar desperta, a ser sóbria e vigiar. Entre as exortações que se seguem, encontram-se as palavras que temos citado: não apagueis o espírito. Alguns poderão pensar que esses 3 versos são completamente desvinculados uns dos outros em sentido, mas eles têm natural conexão na ordem em questão. A pessoa que apaga o espírito será levada a desprezar as profecias, que são legítimo fruto do espírito. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel capítulo 2, verso 28. A expressão julgai todas as coisas é limitada ao assunto profecias, e nós devemos provar os espíritos pelos processos que Deus nos tem dado em sua palavra. Enganos espirituais e falsas profecias abundam no presente tempo, e é indubitável que este texto tem especial aplicação aqui. Mas note-se, o apóstolo não diz: rejeitai todas as coisas, mas provai todas as coisas, retende o que for bom. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 2, versos 28 a 32. Esta profecia de Joel, que fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, não foi integralmente cumprida no começo da dispensação evangélica. Isto é evidente considerando os prodígios no céu e na terra, introduzidos no texto, os quais devem ser precursores do grande e terrível dia do Senhor. Embora tenhamos tido sinais, esse terrível dia está ainda no futuro. A dispensação evangélica toda pode ser chamada últimos dias, mas dizer que os últimos dias são 1800 anos passado é absurdo. Eles se estendem até o dia do Senhor
e o livramento do remanescente povo de Deus. No monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Este remanescente que estará existindo em meio aos prodígios que introduzirão o grande e terrível dia do Senhor é, sem dúvida, o resto da semente da mulher mencionada em Apocalipse capítulo 12, verso 17, a última geração da igreja na terra. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. O remanescente na igreja evangélica terá os dons. Contra eles se travará guerra, porque guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, o testemunho de Jesus é definido como sendo o espírito de profecia. Disse o anjo: sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 22, verso 9, ele repete o mesmo em substância da seguinte forma: sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Da comparação, vemos a força de expressão. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas o testemunho de Jesus inclui todos os dons do Espírito. Diz Paulo: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versos 4 a 7. O testemunho de Cristo foi confirmado na igreja de Corinto. E qual foi o resultado? Não lhes faltou nenhum dom. Somos nós justificados, então, na conclusão de que, quando o remanescente for plenamente confirmado no testemunho de Jesus, nenhum dom lhes faltará, na expectação da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? R. F. Cottrell.